Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. O que é bom, o que agrada e o que é perfeito. Tem que ter muita criatividade, né? Olha só, para ver o que é agradável, o que é bom. Meu Deus, e o que é perfeito. Tem que ter criatividade, né? E aí a gente quer saber desse casal, não quer, meu amor? Quer. Muito. Queremos saber sobre essa criatividade, né? Como é que foi para eles aí? O que eles usaram, né? Se você quer saber também, manda o link, compartilhe nosso link do Encaixados, que elas vão responder agora. É lindo, cara. É lindo. Bora. Bora. Amados. Amados. É bonito. Amados. Amados. Qual é a criatividade que tiver para se manterem eternizado nessa relação até aqui? Qual é a criatividade? Qual é a criatividade? Você quer que eu fale? E o bonito dessa pergunta é manterem eternizados até aqui. Porque a gente eterniza aquilo que é, né? Não só aquilo que foi, aquilo que é. Já está na eternidade. Então, que criatividade vocês tiveram para se manter até aqui? Queremos saber. Como eu sou reconhecidamente um não romântico, que é um problema para uma mulher, ela tem que ficar ensinando o romantismo para um homem. Eu já aprendi alguma coisa, mas é um problema. Então, eu tive que superar isso de outra forma, com criatividade, para poder encantar, para tentar trazer essa mulher junto comigo e como a gente chegou aqui. Eu penso que a nossa criatividade foi numa linha de pensar nas coisas mais sensatas, nas coisas dos passos que a gente podia dar para agora, para daqui a médio prazo e para daqui a longo prazo. Então, essa criatividade, porque é difícil, tem gente que não dá conta de imaginar planejamentos que possam trazer virtude, que possam trazer essa eternidade ou uma tranquilidade, uma segurança para o casal, principalmente espiritual. Porque a perturbação espiritual no casal, se você não busca um equilíbrio disso e andar atrás da palavra sempre, em algum lugar, foi a nossa criatividade. Acho que Piedade e eu, a gente andou atrás da palavra e a gente corrigiu muita coisa. É assim que eu vejo. Que bonito. Bonito. Bonito, concordo com você, plenamente. E acho ele mais criativo do que eu ainda para superar momentos mesmo de dificuldades. E muitas vezes eu não entendia, e às vezes até hoje, mas por que você está querendo isso? Assim, não, nós temos que ser criativos para a gente superar tais e tais situações. Então, vamos criatividade fazer, sempre teve com ele, então. Vamos fazer uma viagem? Às vezes não estava na hora. Bem, mas nós temos que criar momentos. Criar situações para que a coisa aconteça, que flua. Se a gente não criar momentos, nem situações, não desenvolve, não sai daquele problema, não muda, fica naquele marasmo, né? Então, isso eu aprendi com ele. Bonito. E ele, realmente, ele sempre fala isso. Bonito. Essa questão dessa criatividade, né? E engraçado que se eu pudesse falar de uma criatividade que eu vejo em você, não vou pagar o Pix de R$1.000. Em você, Piedade, eu vejo uma criatividade muito bonita. A Mariana pode confirmar isso aqui para nós, que ninguém é melhor para testar do que a filha, né? Ou o filho. Eu vejo esse tom seu moderado de voz incrível. Para mim, isso é uma criatividade para poucos. Eu não consigo... Pode até acontecer, viu, Mariana? Você coloca que tá tudo bem. Pode até acontecer que eu acredito que, ao passar do tempo, a senhora deu um desnível de fala, mas a fala dela é serena. Voz, né? Você fala sempre num tom só. Esse tom é uma criatividade, é algo que você tem de seu. Porque não é uma dose só.
Não é salgado nem doce, é um tom só. E é muito bonito isso. É uma criatividade que eu aprendo contigo, viu? Quero que saiba disso. É um dom do meu pai. Mesmo. Meu pai, né, pai? Meu pai sempre conversa assim, baixo, educadamente. O meu avô era assim. Então, quando eu me lembro, eu exerço essa forma de falar. Porque no dia a dia da vida, às vezes a gente não consegue, né? Inclusive, os meninos reclamam, falam que eu falo muito alto e tal. Eu sou professora. Professora tem o hábito de falar muito alto e falar com voz de comando, né? Professoral. Então, assim, aqui eu estou calmamente, né? De um jeito que eu gosto de ser. Mas, às vezes, ao conversar com filhos ou com o marido, em certas situações, a gente tem que ser mais, né? Veemente nas palavras, na voz. Mas esse é o meu jeito. Que bonito. Eu gosto e acho que meu pai sempre ensinou. Falar menos e ouvir mais. E fale baixo. E lá em casa, quando a minha mãe começa todo mundo a conversar junto, né, gente? O meu pai. Uau. Ele vai. Meu Então, sogro... eu acho muito... me enobrece muito você mesmo, falar assim. É bom que a gente vai criando mais um hábito ainda. É porque a gente, assim, eu acredito, vou falar como Deus nos... né, vou falar aqui como eu vejo que Deus nos olhando. Deus conhece o coração de um homem insensível, de uma mulher insensível, pelo tom da voz. Por quê? Porque não se engane, o tom da sua voz, o nível alto, o nível baixo, mostra claramente como é que está seu coração. Então, se você não tem uma sensibilidade, tem hora que você vai ter que realmente falar um pouco, mas com firmeza. E a gente não pode confundir firmeza com grosseria. A firmeza é um tom firme de voz, e eu acredito que Deus, né, ele olha para nós e vê esse desnível, né, de forma de falar, e aí, consequentemente, isso tem a ver muito com o seu coração, o estado que está o seu coração. Então, quando o seu coração está sempre em estado de graça, esse nível de voz, ele tem uma tendência natural a ser um nível de voz educativo. E significa educativo, que está disposto a ensinar as pessoas a terem um tom só de respeito na fala. Então, eu aprendo com a senhora, contigo, eu perdi R$1.000 de Pix. Então, eu aprendo muito contigo nessa questão modular mesmo, essa voz modulada que a gente fala, né? Muito bonito, viu? O meu sogro, o Vicentão, está lá assistindo a gente. O Vicente realmente nos ensina. Você vê que eu falo Vicente e a minha sogra é a Zélia, porque olha, nós somos próximos. Sim. No casamento deles, eu fui tão absoluto que eu era um menino de uns 5 anos, mais ou menos. Eu sentei do lado da foto, uma das poucas fotos que eles têm, naquele tempo era difícil, preta e branca lá na roça. Eu estava sentado do lado dos noivos. Uau! Com 5 anos de idade. Mas o Vicente sempre nos ensinou muito, e para a família dele principalmente, sobre essa coisa da fala mansa, né, e em poucas palavras. Uau! Não precisa falar muito. Bonito. Né? Ele é um cara que se comunica muito facilmente. Ele sempre diz para nós que o silêncio fala mais alto. E a maneira de falar é que influi. Sim. A vida inteira eu vi meu pai falar isso. Calma, tem que falar assim, mas a maneira de falar é que influi. Uau. O que muda numa relação, quando a gente trata de criatividade, é você entender assim, ó, se a coisa não está legal, se eu preciso ter um senso de criar oportunidade, você precisa entender assim, ó, eu não posso continuar fazendo mais do mesmo. Se eu continuo fazendo mais do mesmo, daquilo que não está funcionando, não está dando certo, a tendência natural é você ter o mesmo resultado. Então, entenda isso como chave de sabedoria para a sua vida. Se tem algo que não está dando certo na sua relação, no seu matrimônio, no seu casamento, enfim, não faça mais do mesmo. Os resultados, fazendo mais do mesmo, o resultado será sempre da mesma maneira o mesmo. Então, faça algo diferente para a sua relação. Então,
Eu declaro aqui em nome de Jesus um espírito criativo, um espírito de criatividade. Deus é criativo, né? Deus fez coisas extraordinárias e faz coisas extraordinárias a partir dessa criatividade. E você pode usar dessa criatividade, algo que está disponível pelo Espírito de Deus, pela inteligência divina, você acessar isso e começar a ter criatividade para você deixar um relacionamento, um matrimônio que está muitas vezes o caos. Muitos. Imagina você chegar numa casa e ver aquela mesma parede pintada há anos ali, né? Então é hora de dar uma pincelada, uma mudada em determinadas coisas. Às vezes a mulher também do mesmo jeito, né? Sim. Como você diz, você... Não, eu tô falando pros dois. Pois é, mas como você fala, né, com a camiseta de político, Do né? político. Camiseta do político. E o homem a mesma coisa, porque tem muitos homens também que usam muito camiseta do político, né? Então, é nenhum... Nós já falamos que criar... usa a camisa de time de futebol. É começar a criar, né? E não deixar tudo a mermice. Todo dia chegar lá a mesma coisa... Não adianta. E é interessante que essa questão de futebol, por exemplo, a pessoa não tem criatividade, às vezes, de resolver um problema de bola, por exemplo, no futebol. Às vezes gosta muito de ir no estádio, mas ele nunca fez questão que a esposa fosse. Então, ele já coloca uma camisa de time de futebol, bem, vou pro estádio, mas ele não tem a criatividade de convidá-la. Meu amor, você não quer ir hoje, pelo menos, para você poder conhecer um disco que eu como lá? Lá tem um disco, um suco de maracujá maravilhoso. Nem isso, me acompanhar lá. Me acompanha para a gente poder desfrutar um pouco, mas não. Né? Então, assim, são coisas pequenas, são detalhes simples, que aí prefere usar a camisa do time de futebol do político, fica na mesmice anos e não se resolve por falta de criatividade. Então, enfim, não faça mais do mesmo. Tem muitas maneiras de criar sem gastar, né? É isso mesmo.